Olá, sejam bem-vindos. Nós hoje vamos cobrir o aspecto mais prático dessa metodologia de cura, e ela é principalmente extraída desse livro, mas eu tenho feito um apanhado, usando inteligência artificial, das apresentações feitas pelo autor, David Carmichael, do que ele tem apresentado no YouTube. E hoje nós vamos cobrir um aspecto fundamental, que é o da cobertura espiritual, que é importante conhecer para saber o alcance que isso pode ter. É claro que nada disso substitui tratamento médico, mas vai que isso ajuda a acelerar o processo de cura. Vai que realmente a enfermidade, que especialmente as crônicas, tem uma raiz espiritual e que basta um arrependimento, ou um perdão, ou renunciar a determinadas práticas, mudar um pouco o curso de vida e a pessoa ficar curada ou ter uma qualidade de vida bem melhor. Não é assim? Eu acho que vale a pena tentar. Vamos lá? Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai analisar um material realmente fascinante. É a transcrição de um estudo bíblico do YouTube que mergulha numa pergunta que acho que todo mundo já se fez, né? De onde vêm as enfermidades? A fonte apresenta uma perspectiva muito específica que conecta diretamente as enfermidades, tanto físicas quanto mentais, a causas espirituais. E mais do que isso, propõe um método, um passo a passo para lidar com elas. Vamos decifrar essa estrutura, os conceitos-chave que ela apresenta. E para sustentar isso, ele se baseia em cerca de 12 exemplos do Antigo e do Novo Testamento para mostrar que a enfermidade pode ser uma consequência direta das nossas ações. Entendi. Então a premissa é que, para entender como se livrar de uma enfermidade, primeiro é preciso entender como ela surgiu. E neste modelo, a origem é frequentemente espiritual. Precisamente. Isso estabelece a base para todo o resto do argumento, né? Se a causa é espiritual, a solução também tem que ser. Certo. E aqui é onde o negócio fica realmente interessante. A fonte conecta a cura física diretamente à expiação de Jesus. Como é que essa ligação é feita? Começa lá em Isaías 53, uma passagem bem conhecida, que diz: "Pelas suas feridas fomos curados." Ok. Perfeito. E a metodologia de interpretação da fonte é curiosa. Ela sugere que o Novo Testamento funciona como um tipo de comentário do próprio Deus sobre o Antigo Testamento. Entendi. Então, para entender Isaías, a gente olha como o Novo Testamento usou essa profecia. Exatamente. Em Mateus capítulo 8, o texto é explícito. Diz que Jesus curava os doentes para cumprir o que foi dito por Isaías, afirmando que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. A conexão aqui é direta com a cura física. Certo, mas aí a fonte adiciona outra camada, né? Ela nos leva para a primeira carta de Pedro. E lá tem uma mudança de tempo verbal que, para a fonte, é a chave de tudo. É o ponto central. Pedro escreve: "Pelas suas feridas fostes curados." O verbo está no passado. O que essa mudança do futuro para o passado significa nesse contexto? Ele interpreta isso como significando que a cura não é algo que se pede, mas uma verdade espiritual que já aconteceu. Já aconteceu. Não é um pedido, é um fato. Exato. Ela precisa ser recebida pela fé. E fé, nesse contexto, pelo que eu entendi, não é só acreditar, né? Não mesmo. A fonte dá o exemplo de Naamã, o general sírio, que foi curado da lepra. Ele não acreditava nem um pouco que mergulhar num rio sujo ia curá-lo. Ele até se sentiu insultado com a ideia. Pois é, ele ficou furioso. Mas ele obedeceu. Foi o ato de obediência, não a convicção interna dele, que liberou a cura. Esse é um ponto crucial do argumento, porque ele remove a barreira do sentimento. Muitas vezes as pessoas falam: mas eu não sinto que isso é verdade, ou eu não tenho fé o suficiente. Claro. Segundo essa visão, a ação de obediência nesse caso, o ato de se arrepender, pode destravar o resultado, mesmo que a pessoa ainda não sinta aquilo emocionalmente. A obediência vem antes da manifestação. Faz sentido. A obediência seria a chave que abre a porta. Mas isso levanta uma questão prática. Se algumas doenças têm essa raiz espiritual, como a fonte sugere que a gente diferencia isso de, problemas com causas puramente biológicas? É uma boa pergunta. A fonte tenta nos dar algumas pistas, dividindo os sintomas em duas categorias principais: físicos e mentais. Ok.
Nos físicos, ela aponta para condições crônicas, dores persistentes que a medicina às vezes tem dificuldade de explicar. Cita a artrite, por exemplo, como uma condição que, segundo os relatos da fonte, frequentemente desaparece depois de orações de arrependimento. E no campo da saúde mental, que é uma preocupação tão grande hoje em dia? No campo mental, a descrição é mais subjetiva, mas bem vívida. A fonte fala de sentimentos de escuridão ou um peso constante. Um peso. Ela usa a analogia de carregar uma mochila que nunca é esvaziada e só fica mais pesada. Isso incluiria quadros de ansiedade, depressão, ataques de raiva desproporcionais, comportamentos obsessivos. A ideia, então, é que quando esses quadros não respondem bem aos tratamentos convencionais, talvez valha a pena investigar uma raiz espiritual. Exatamente. É um caminho a ser considerado. Um dos pontos mais, contraintuitivos que a fonte levanta é o papel do trauma físico. Ela argumenta que algo como um acidente ou uma cirurgia pode funcionar como um ponto de acesso. Sim. E essa é uma virada de chave no argumento. O trauma não é o pecado, mas a porta de entrada. A fonte conta a história de uma missionária que, depois de uma cirurgia no pé, aos 62 anos, passou os 11 anos seguintes numa cadeira de rodas. 11 anos. Com uma dor excruciante que nenhum médico conseguia explicar. A dor só sumiu, de forma permanente, quando ela se lembrou e se arrependeu de um juramento que fez na adolescência, décadas antes. Peraí, deixa eu ver se entendi. Então a sacada não é que a cirurgia causou o problema. Não. Mas que o trauma físico abriu uma brecha, uma vulnerabilidade no corpo dela, que permitiu que um problema espiritual antigo se manifestasse fisicamente. Exatamente essa lógica. A vulnerabilidade física pode criar um ponto fraco espiritual. O trauma se torna o catalisador que permite que algo que estava no campo espiritual, digamos assim, pouse no campo físico. Nossa, é uma ideia poderosa. Que nossos corpos podem se tornar o palco para batalhas espirituais antigas. É bem por aí. Essa história da missionária é incrível e levanta outra questão. Ela resolveu o problema porque se lembrou do juramento. Mas e se a pessoa que está sofrendo não consegue, ou talvez nem queira fazer esse processo? Tem como intervir por ela? É aí que essa ideia de cobertura espiritual entra, certo? Perfeitamente colocado. É aqui que o argumento se torna relacional. A fonte explica que, dentro de uma estrutura espiritual, quem tem autoridade sobre alguém também tem o que ela chama de cobertura. E o que vem com essa cobertura? Duas coisas: a responsabilidade e, crucialmente, a capacidade de se posicionar em nome da pessoa que está debaixo da sua autoridade, inclusive se arrependendo por ela. A analogia que a fonte usa do mundo dos negócios ajuda a clarear isso. Se um funcionário comete um erro com um cliente, quem tem que resolver no final das contas? É o dono da empresa. Ele tem a autoridade final e, portanto, a responsabilidade de consertar, mesmo não tendo sido o autor do erro. Entendi. Isso. E a fonte busca esse princípio em exemplos bíblicos. Adão tinha cobertura sobre Eva, o rei Davi sobre a nação de Israel. Quando Davi pecou ao fazer o censo, a praga veio sobre o povo, não só sobre ele. Claro. Então a fonte argumenta que esse princípio de liderança e cobertura visto em reis e patriarcas não desaparece. Ele é redefinido e focado na unidade familiar no Novo Testamento. O modelo fica mais íntimo, mais pessoal. E é essa aplicação na família que a fonte destaca. Ela descreve uma hierarquia: Cristo sobre o marido sobre a esposa e os pais sobre os filhos. E isso leva a umas histórias de aplicação prática que são, uau, surpreendentes. Sem dúvida. A primeira é de um pastor que, segundo a fonte, orou por 2 anos pelo filho adulto. O filho, também ministro, passou por um divórcio devastador e caiu numa depressão profunda. Tão profunda a que ponto? A ponto de mal sair de casa. O pai orou, jejuou, batalhou espiritualmente, mas nada mudava. 2 anos sem ver progresso. Isso é algo que muita gente consegue entender, essa sensação. E qual foi a virada de chave? O que ele fez de diferente? A orientação que ele diz ter recebido de Deus foi: pare de lutar e comece a se arrepender, mas não se arrepender pelos próprios pecados. E sim? Se arrepender em nome do filho. Então o pai, usando sua posição de autoridade, começou a se arrepender em voz alta pelos pecados que ele imaginava que o filho estivesse nutrindo. Falta de perdão, amargura, desejos de vingança. E o resultado?
10 dias depois, o filho ligou e disse: Pai, você não vai acreditar. 10 dias atrás, a depressão simplesmente foi embora. Sumiu. Instantaneamente. Que história forte. E a fonte apresenta isso como evidência do princípio em ação, né? Exato. A força do argumento, para a fonte, está no padrão que se repete, como na segunda história, de um pai já com mais de 80 anos. Seu filho, na casa dos 50, tinha uma vida de fracassos profissionais em série. Tudo que ele tentava dava errado. Isso desmoronava. O pai idoso, assumindo seu lugar de autoridade, fez o mesmo processo. Arrependeu-se em nome do filho por possíveis pecados que pudessem estar bloqueando a vida dele. E em poucas semanas... O filho recebeu um aumento que dobrou o salário e conseguiu comprar uma casa pela primeira vez. Dentro dessa visão, o arrependimento do pai removeu um obstáculo espiritual, sabe? Abriu o caminho. A autoridade paterna foi a chave. É fascinante como esse conceito se estende até para o casamento. A fonte argumenta que o casal se torna uma só carne, criando uma cobertura mútua. Quer dizer que um cônjuge poderia se arrepender em nome do outro? É exatamente essa implicação radical que a fonte apresenta. A aliança do casamento criaria uma unidade espiritual tão profunda que o marido poderia se arrepender pelos pecados da esposa e a esposa pelos do marido. Abrindo um caminho para a libertação mútua. Exato. É a extensão máxima desse princípio de cobertura. E a fonte não fica só na teoria. Ela propõe um método bem prático, quase um passo a passo, que chama de Guia de Liberdade Faça Você Mesmo. Como isso funciona? O guia é bem estruturado. Primeira parte. Identificar as raízes do problema. A pessoa é instruída a criar listas de pessoas e eventos relacionadas a 11 categorias de pecado, como pecado sexual, ocultismo, idolatria. E algo que a fonte chama de maldições de palavras. Mas, peraí, dentro dessas categorias, a fonte destaca uma de forma especial, né? A falta de perdão. Sim, e a afirmação é espantosa. A fonte alega que a falta de perdão é a raiz de aproximadamente 60% da maioria dos problemas espirituais. 60%? Nossa, esse é um número enorme. Isso sugere que, nesta visão, o ato de perdoar não é só uma virtude, mas a principal ferramenta de manutenção da saúde espiritual e física. A lógica vem de passagens como a de Mateus 18, a parábola do servo incompassivo. Ele é perdoado de uma dívida enorme, mas se recusa a perdoar uma dívida pequena. E o rei o entrega aos atormentadores. Isso. A interpretação da fonte é que a falta de perdão nos coloca, por direito legal, nas mãos desses atormentadores espirituais. Perdoar, então, não é para o bem do outro, mas para revogar o direito legal que essas forças têm de nos afligir. É autolibertação. Depois de identificar o pecado, qual seria o próximo passo? O arrependimento já resolve tudo ou tem mais alguma etapa? E tem uma segunda etapa crucial: romper laços de alma profanos. Esses laços são descritos como conexões espirituais que se formam com outras pessoas através de um pecado compartilhado. Pode ser algo consensual, como sexo fora do casamento, ou não consensual, como um abuso. A ideia é que esse laço funciona como um canal aberto, uma ponte espiritual que permite que o tormento continue. Então, o segundo passo é quebrar ativamente essa conexão. E o terceiro passo seria a oração final. Isso. O passo 3 é a oração pela liberdade. É um processo bem roteirizado, onde a pessoa verbaliza tudo, ela se arrepende pelo pecado específico, ela quebra o laço de alma com a pessoa envolvida e, por fim, ela comanda os espíritos que, segundo essa crença, estavam ali por direito legal a saírem. Digamos que o processo funcionou. A pessoa se sente livre. Como ela mantém essa liberdade? O que impede o problema de voltar? Ótima pergunta. O material é muito enfático em 2 pontos para permanecer curado. O primeiro é direto e reto: parar de pecar. Eles citam a história do homem que Jesus cura no tanque de Betesda e depois diz a ele: não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. A implicação é clara. Voltar ao mesmo comportamento reabre a mesma porta, muitas vezes para um problema ainda maior. E o segundo ponto parece ser mais sutil, mais psicológico até. Sem dúvida, e talvez seja o mais poderoso. O segundo ponto é renovar a identidade. A fonte volta ao exemplo da missionária com a dor crônica no pé. A história conta que, após a oração, a dor sumia, mas sempre voltava dias ou semanas depois.
A cura só se tornou permanente quando ela se arrependeu de uma coisa muito específica: se identificar como uma pessoa com dor. Nossa, isso é uma virada de chave completa, porque o problema deixa de ser só uma força externa e passa a ser algo que a própria pessoa, talvez sem perceber, está reforçando. Ao dizer e acreditar, eu sou uma pessoa com dor, eu sou um viciado, eu sou depressivo, a pessoa estaria dentro dessa estrutura de pensamento, alinhando a sua identidade com o problema, e não com a cura. E esse alinhamento daria ao espírito o direito legal de retornar. A cura permanente só viria com uma mudança radical de autopercepção, de se ver como curado e não mais como doente. Então, para a gente amarrar tudo que a gente viu nesses estudos, temos uma visão de mundo onde a enfermidade pode ter uma raiz espiritual direta no pecado. A solução, a cura, já foi providenciada através da expiação, mas ela precisa ser ativada pela fé, que muitas vezes se manifesta como um ato de obediência, e existe um guia prático para identificar o problema, lidar com ele e, crucialmente, manter a liberdade mudando a própria identidade. E essa ideia sinal sobre identidade é o que nos deixa com uma reflexão provocativa. A fonte sugere que a história que você conta a si mesmo sobre quem você é, sou uma pessoa com artrite, sou uma pessoa ansiosa, pode funcionar como uma barreira espiritual que impede a mudança. Isso nos leva a uma questão muito mais ampla, que transcende o contexto religioso desses estudos, sabe? Que outras identidades, que outras maldições de palavras as pessoas podem estar assumindo no seu dia a dia, sem perceber, que acabam limitando seu próprio potencial de transformação, seja em que área for. É uma pergunta que fica para além do material que a gente analisou hoje. Exploramos uma estrutura que oferece uma explicação e uma solução espiritual para certas lutas físicas e mentais. Ligando-as diretamente ao pecado não arrependido. E o ponto mais distintivo é que essa solução não é só individual. Ela pode ser estendida aos familiares por quem tem essa posição de autoridade e cobertura espiritual. A grande lição aqui dentro dessa perspectiva parece ser a ênfase na responsabilidade espiritual proativa. O sofrimento não é necessariamente aleatório, mas pode ser um sinal, um alerta. Um alerta para uma questão espiritual que precisa ser resolvida. A cura, portanto, estaria diretamente ligada a esse ato de fé e obediência, seja seu ou de quem tem cobertura sobre você. Vamos lá. O processo que o Barry Carmichael ensina não é um processo normal, não é uma oração de petição comum, tipo, Senhor, por favor, me cure. Não. É um processo jurídico espiritual fundamentado em passos bem específicos e para que seja removida, né, todas as bases legais que possam estar associadas à enfermidade ou algum tormento que a gente esteja passando. Então, assim, nas 3 fases, né, que ele mostra, a gente tem a primeira, que é de preparação, onde a gente identifica a raiz espiritual. Então, nesse ponto aqui, é muito importante fazer um autoexame, né, guiado pelo Espírito Santo. Então, no caso, a gente pede a revelação primeiro, né, chega diante de Deus e fala, Senhor, qual é a fonte deste problema que eu estou passando? Né, traga à minha mente qualquer pecado que eu precise me arrepender ou qualquer pessoa que eu precise perdoar. Então, a gente precisa focar, por exemplo, nas áreas de falta de perdão, né, já que ele diz que representam em 60 a 70% dos casos, as áreas de pecado sexual, né, o envolvimento com pessoas fora de relacionamento estável, e a questão do ocultismo, né, de adorar outros deuses e se envolver com coisas que Deus abomina. E tem os padrões geracionais. Nesse caso aqui, nós temos a situação de que a gente pode ter herdado também alguma coisa que é tipo vícios que vêm por gerações ou doenças hereditárias. Então, isso pode estar associado a esses padrões geracionais. Então, se isso vier na nossa mente, a gente também se arrepende em relação a isso. Tem o processo legal, né, que seria a segunda parte que a gente deve fazer, que aí envolve o arrependimento e a confissão.
Então, uma vez que algo vem à nossa mente, a gente traz esse caso ao tribunal celestial. Então, a gente faz um arrependimento específico. Então, não pode ser aquela coisa assim, me arrependo de todos os meus pecados. Isso não serve. Tem que ser algo específico, nomear o pecado que foi revelado. Pode ser tipo, me perdoa porque eu roubei o dinheiro do bolso do meu pai. Ou, me perdoa porque eu fiquei brava e com muita raiva de fulano de tal quando a pessoa me magoou de alguma forma. Coisas assim, bem específicas mesmo. Então lembra que isso é entre a gente e Deus, né? Nem precisa telefonar, chamar a pessoa que está envolvida, não. É só entre nós e Deus, e aí depois Deus trata com cada um. Ele também recomenda para usarmos a tática, né, de aplicar o sangue de Jesus. Falando, a gente reconhece que pecou e depois diz, eu aplico o sangue de Jesus sobre essa situação, né, esse furto, essa mágoa, né, para que seja apagada a acusação legal que o inimigo tem sobre a nossa vida. E tem o quesito de liberar perdão, né? Então, se a raiz for falta de perdão, aí a gente vai e declara, né? Eu perdoo a pessoa tal e decido cancelar toda a dívida emocional que eu concebi que essa pessoa tinha contra mim e libero todo o julgamento que eu tenha tido em relação a ele ou a ela. E tem o quesito de quebra de acordos e de laços, né? Que tenhamos tido. Então, se for um pecado sexual, ilícito ou ocultismo, a gente renunciar a cada um desses acordos e quebrar todo o laço de alma ímpio que a gente tenha tido, então, com a pessoa em questão. Mas, assim, como a questão de liberação de perdão é algo, assim, tão crucial, eu gostei muito da analogia que foi veiculada, né, no podcast, em que ele orienta que, na verdade, quando a gente perdoa, a gente não está aceitando o erro que a pessoa fez. A gente está simplesmente cancelando aquela dívida emocional que a gente criou em relação àquela pessoa, né? E a técnica que eles ensinam eu achei também formidável, né? Que é a questão de separar o que a pessoa fez da pessoa, né? Como se o que a pessoa fez fosse esse casaco preto, né, que estava sobre a pessoa. Aí, na hora que você vai ministrar o perdão, você retira esse casaco. Então, o que a pessoa fez vira uma coisa separada da pessoa. E aí você ministra o perdão à pessoa. Porque às vezes a pessoa fez algo que já até se arrependeu também de ter feito lá atrás. E a pessoa mudou. Então, a gente fica carregando, né, essas mágoas desnecessariamente. E, na verdade, quem acaba sendo prejudicada emocionalmente somos nós. Ao fazer essa dissociação, nós conseguimos, como resultado, né, dos estudos dele, muitas pessoas ficam libertas de dores crônicas, de condições de neuropatia. É muito poderoso isso. O que o Bailey enfatiza nesse processo de oração é que tem que ser como uma declaração de tribunal. Você tem que se ver num tribunal e falar em voz alta as coisas. Então, de forma bastante resumida, tem a confissão, chega, pai, eu confesso o pecado contra fulano de tal, e às vezes contra Deus mesmo, né? Tem o arrependimento, aí você declara, eu me arrependo e decido abandonar este caminho, eu cancelo a dívida que tal pessoa tem comigo. Aí faz uma renúncia e a quebra, né? Eu renuncio a qualquer direito legal dado sobre minha vida devido a este pecado. Eu quebro todo o laço de alma ímpio com fulano de tal, né? E o comando final, que foi algo que a gente não falou, é expulsar a enfermidade ou o tormento ou o espírito de disciplina sobre a nossa vida. A gente declara, em nome de Jesus, eu comando que qualquer espírito de dor da lombar, dor de cabeça, ou, sei lá, uma doença qualquer, que saia da minha vida e do meu corpo agora. Então, assim, é uma declaração, é um comando mesmo. E no final, agora, tem vários exemplos de orações
modelos, né, para cada situação. Então, eu sugiro que talvez o melhor seja fazer um print desses modelos e daí preparar a tua lista e fazer as declarações. Lembra que tem que ser em voz alta, que essa metodologia realmente funcione para a sua situação e você seja enquadrado nesses 90% dos casos de pessoas que se libertaram de doenças, de traumas, de enfermidades crônicas. Então, boa sorte!